Bem, pessoal, uma bela manhã a todos. Hoje é o nosso nono encontro, né? O penúltimo, né? A semana a gente encerra e já começa a parte de redação. São 3 encontros, já organizei todas as fichas, a quantidade de linhas de redação, no máximo é 20, no mínimo 15. Aí a gente vai trabalhar voltado todo para a parte redacional. Trabalhando com o tema, obviamente, dissertativo, que é o que está lá no edital, e mostrando como realmente iremos trabalhar. Todo o trabalho será voltado para a banca, é óbvio, não pode ser diferente. Vejam só, sejam bem-vindos aí, bem quisto, né? O novo ano, o ano que se inicia, e claro, muitos projetos estão aí por vir e você tem que estar inserido e mergulhado nesses projetos. Estão, nesses que estão por vir, né? Nesses que passaram, nestes que estão por vir. Ou seja, futuro. Que alguns professores colocam nesse e fica às vezes ler, feito esse. Esse tempo que passou, esse ano que entra. O esse dando ideia de presente, valeu, futuro, ou dando ideia de passado. O presente é sempre este. Agora, se for um passado bem distante, é aquilo, ó. Em 1500, 1500 é bem distante. Então, naquela época, foi a semana passada, nessa época, aqui vem, nessa época também. E agora, esta época. Esta é o momento agora. Essa futuro e essa passado curto, passado pequeno. Bem, voltando aí para a pontuação, que é o último assunto praticamente. Por quê? Porque envolve toda a parte de sintaxe. Então não é cansar, eu cansei e aí eu vou colocar uma vírgula. Não é questão de cansar ou deixar de cansar, é entender a própria estrutura, o que é um vocativo, o que é um aposto, o que é uma oração intercalada, o que é uma oração explicativa, o que é uma oração deslocada, o que é um predicativo deslocado, o termo que você vai explicar. Ou seja, há vários elementos, várias formas de se pontuar um texto. Não é exatamente a frase é imensa, aí eu vou ter que pontuar. Porque às vezes a frase é pequenininha, você só coloca uma vírgula, às vezes coloca duas vírgulas. E existe frases imensas que você não coloca nenhuma vírgula. Então, é só lembrar, entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula, e entre o verbo e o complemento também não. Então a ordem tem que ser uma ordem direta. Se for inversa, então vamos colocar aqui primeiro. Primeiro vamos colocar assim: emprego, emprego da vírgula, que é o que a gente vai trabalhar. E, por consequência, vem o emprego dos outros pontos, dois pontos, travessão. Então, emprego da vírgula. Quando é que eu vou empregar a vírgula? Qual é a situação que eu vou empregar? Então, emprego da vírgula. O Instituto da OCP trabalha muito com essa parte aqui. Então, o primeiro ponto aqui que você vai colocar é o seguinte. Ó, não se usa, não se usa vírgula, não se usa vírgula, veja, não se usa vírgula na ordem direta. Não se usa vírgula na ordem direta. Aí você diz, qual é a ordem direta? A ordem direta é essa aqui, ó. Primeiro vem o sujeito, a ordem direta é essa. Sujeito, aí depois do sujeito vem o verbo. Veja que a ordem direta é essa. Ô, Manuel, então eu vou sempre ter que escrever assim? Não, você vai escrever como você quiser. E a banca também pode trazer tudo invertido. É para você saber o que é ordem direta e o que é ordem inversa, para saber pontuar corretamente. Então, sujeito, verbo. Depois do sujeito e o verbo vem o complemento verbal, esse C aqui de complemento. Então, vem o complemento verbal, mas por último vem o adjunto adverbial. Pronto, é o adjunto adverbial. Então, se vier essa ordem, você não vai usar vírgula, não há razão para usar vírgula. Então, entre o sujeito e o verbo e o complemento, e o adjunto adverbial. Olha, primeiro já está pronto aqui, tá vendo?
Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Entre o verbo e o complemento, não. Agora, aqui, eu vou dizer a você que é opcional. Se quiser colocar uma vírgula aqui no final, coloca. Não há razão para se colocar. Mas se ela vier, está correto, que a banca pode trazer isso também. Mas no final, coloca sua observação. Então, a ordem direta dos termos, eu diria que é aquela ordem natural. Quando você fala em ordem natural, é ordem direta. É quando a gente começa a falar. Veja, ninguém diz assim, chegaram os pais. Todo mundo diz, os pais chegaram. O professor Manuel acabou de entrar em sala. Você não vai dizer, acabou de entrar em sala o professor Manuel, porque não é normal dizer isso, não é comum, não é, eu diria que, não é uma coisa tradicional. O tradicional é você usar o sujeito e o verbo. A ordem é essa. Ah, Manuel, mas às vezes eu não vejo isso. Às vezes não vê realmente. Não vai ver na prova, não. A prova é invertido. Mas do jeito que está aí, ó, não importa o tamanho da frase, ela pode ser imensa. Você não vai usar vírgula em lugar algum, basta saber onde é que está o sujeito. Então, vou colocar aqui, depois a gente vai ver o que é um aposto, o que é um vocativo e etc. Então, veja, se eu colocar aqui, veja, Carla, Carla, analisou, ó, Carla analisou vários livros, Carla analisou vários livros. Ontem, ontem, ontem à tarde. Ontem à tarde. Ponto. Eu vou pegar a mesma frase e fazer isso. Olha, ontem à tarde, veja que eu já invertia. Ontem à tarde, ontem à tarde, Carla, só inverter. Carla analisou, analisou vários livros. Pronto. Analisou vários livros. Vou inverter de novo aqui. Daqui eu vou colocar Carla, Carla analisou. Aí aqui eu vou pular. Ontem à tarde. Vários. Aí vamos colocar aqui uma observação. Aí você sublinha aqui Carla, sublinha analisou, sublinha vários livros e sublinha ontem à tarde. Aqui de novo, sublinha só ontem à tarde, porque eu já sublinhei o restante. E aqui também só sublinha ontem à tarde. E veja que está com crase ontem à tarde. Por quê? Eu digo ontem, um meio-dia. Então, se eu uso ontem ao meio-dia, então à tarde vai ter crase. Ontem à noite, ontem à tarde, ontem às 10 horas, ontem às 0 horas. Sempre você vai usar o acento grave, indicador de crase. E praticamente a prova vai ser no dia 28, né? Então, temos ainda 3 semanas assim, ainda, digamos, para finalizar. Vejam. Veja que eu comecei aqui com o sujeito, tá vendo? Se a banca perguntar quem é o sujeito da oração? Veja, o sujeito da oração aqui, indubitavelmente, é o substantivo próprio Carla. Tá vendo? Carla. Aí a pergunta é, Carla, analisou. Analisou é um verbo. É um verbo transitivo direto. Quem analisa, analisa alguma coisa. Analisou o quê? Então, é um verbo transitivo direto, tá vendo? Agora, analisou o quê? Analisou vários livros. Aí, vários livros é o objeto direto, que eu vou chamar aqui, ó, de complemento verbal, tá vendo? Veja que a ordem até agora está direto. E ontem à tarde está lá no finalzinho. Então, ontem à tarde é o adjunto adverbial de tempo, tá vendo? Pode ser de tempo, de modo, qualquer coisa. Pronto, não é preciso vírgula aí. Agora, se a banca quiser
Aí ela pode colocar, por questão estilística, ela pode chegar aqui ó, e colocar uma vírgula. Mas essa vírgula aí, ela é opcional. Eu aconselho a nem usar, porque é uma coisa tão já direta. Ô Manuel, mas se eu usar essa vírgula aqui, eu vou dizer a você que se a banca trouxer esta vírgula aqui, a banca não está errada. Por quê? Porque esta vírgula aqui, ela é opcional. Caso a banca pergunte, caso venha uma questão assim, saiba que é facultativa, ou seja, você usa se quiser. Agora, jamais você vai usar aqui, ó, Carla, vírgula, não, não. Ou então também, analisou, vírgula, não. Impossível colocar vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. Não pode de jeito nenhum, tá vendo? E aí o adjunto adverbial, caso a banca traga uma questão letra A, B, C e traga com vírgula ou sem vírgula, corretíssima, pode ou não usar. Agora, você observa que desloquei. Você observa que aqui agora eu coloquei ontem à tarde. Veja que eu não comecei com o sujeito, eu antecipei o adjunto. Então, ó, ontem à tarde é um adjunto adverbial. Só que ele não está no seu lugar normal. Então, ele está totalmente o quê? Bom dia, filho. Ele está deslocado. Tá vendo? Então, veja que ele está iniciando o período. Aí, nesse caso, a vírgula aqui, ó, ela deve ocorrer. Ela é obrigatória para a OCP, porque é um adjunto maior, 3 palavras. Então, até 3 palavras é considerado como se fosse longo. Se fosse o CESP, não, o CESP é a partir de 4, a OCP é a partir de 3. Então, ontem à tarde, vírgula. O resto é normal. Ó. Carla analisou vários dias. Veja que aqui é o sujeito, o verbo e o complemento. Mas veja que eu antecipei, desloquei o adjunto adverbial. O lugar dele é no final. Mas veja que a banca jogou no meio, ou melhor, no início. Então, se ela jogou no início, eu vou ter que marcá-lo para dizer: seu lugar não é este, mas você vai ficar. Mas aí vou marcar você para que todo mundo entenda que você saiu do lugar normal. E qual era o meu lugar normal? No final, você se antecipou. Aí tem que ter vírgula. A mesma coisa, quem é um sujeito? Ó, Carla é o sujeito. Analisou ó, vários livros. Veja que deu um pulo. Veja, Carla analisou vários livros. E no meio do caminho se jogaram. Bom dia, filha. Se jogou aqui um adjunto adverbial. Então, ó, aqui é um adjunto adverbial de tempo que está, ó, é um adjunto adverbial de tempo que está intercalado, tá vendo? Que está intercalado. Foi jogado no meio aqui. Então, que está intercalado. Aí, nesse caso, ó, vírgula, cuidado, vírgula aqui, ó, e vírgula aqui. Aí, aqui você vai ter duas vírgulas. Você intercalou, ele foi jogado no meio, também não é o lugar dele. O lugar dele é lá no final. Então, aí você tem a posição dele, início, meio e fim. Então, se vier no início e no meio, as vírgulas, certo? Se não, vier no seu local normal, você usa, se quiser, a vírgula é opcional. Agora, o seguinte, depois de terminar, vamos fazer uma pequena observação, porque se o advérbio for pequenininho, a vírgula ela é opcional, você usa se quiser. Aí você tem que saber o que é um adjunto adverbial, entender o que é um vocativo depois, o que é um aposto. Vou explicar tudo isso aí para você diferenciar a função morfológica, sintática e também a parte de pontuação, que é importante. Como seria a voz passiva aqui? A voz passiva. Ó, Carla analisou vários livros. Inverta, vários livros e mantém o mesmo sentido. Lembre-se que mantém o mesmo sentido. Voz ativa e passiva continua com o mesmo sentido. Porque a banca OCP costuma inverter e perguntar. Assinar aquela em que a mudança de voz implica mudança semântica. Aí vai mudar. Veja, se eu disser assim, ela se feriu, é a mesma coisa que ela foi ferida por todos? Ela foi ferida por todos, ela só sofreu a ação, certo? E ela se feriu. Ela praticou e sofreu. Então ela é ou não reflexiva? Alterou ou não o sentido? Agora, nem sei, agora se eu disser, ela feriu a amiga foi ferida por ela. Mantém ou não o mesmo sentido? Pronto, tem que ter esse cuidado que ela pergunta. Então, e a crase, Manuel, por que é obrigatório? Troca ali pela expressão ao meio-dia. Eu digo ontem o meio-dia ou ontem ao meio-dia? E quando encaixar ao meio-dia, o que acontece com o feminino? Crase. A gente já viu isso na aula passada e todo mundo entendeu a retórica. Uma pergunta, aqui eu tenho um período simples ou um período composto? Peraí. Quantos verbos eu tenho aí, minha gente? Eu vou dizer quantos verbos eu tenho aqui. Eu vou parar aqui a frase, é um ponto final. Quantos verbos eu tenho aí?
Se eu só tenho só um, esse período é o quê? Simples. Ó, não vai olhar o tamanho da frase, não. Você sabia que eu peguei uma prova que tinha 3 linhas e só tinha um verbo e todo mundo caiu, dizendo que era um período composto, porque ele viu várias palavras, mas a quantidade de palavras não implica se o período é simples ou composto. Quem é que vai dizer se é simples ou composto? A quantidade de verbos. Se eu tenho um verbo, eu tenho um período simples. Olha, pronto. Manuel chegou e fez a prova. É bem pequenininho. Manuel chegou e fez a prova. Chegou é um verbo e fez é outro. É um período o quê? Agora vou fazer a mesma coisa. Manuel pediu ao diretor do colégio que ele fizesse isso. Pronto. Um período só. Eu posso ter um período imenso com apenas o quê? Ó, os meus 2 bons amigos de infância visitaram ontem à tarde a minha nova casa de campo. Então eu tenho um período o quê? Simples, porque eu só tenho um verbo. Então, você tem que entender de ponta a ponta. Eu tenho um verbo, eu tenho um período simples. E a ordem é direta ou inversa? Aí você tem que saber o que é uma ordem direta. Sujeito, verbo e o complemento. E, por último, os adjuntos. Agora, vamos fazer uma observação da seguinte forma. Coloca assim. Se o adjunto adverbial vier deslocado, e for de pequena extensão até 2 palavras, viu? E for de pequena extensão, o adjunto adverbial vier deslocado e for de pequena extensão, vírgula, de pequena extensão, vírgula, aí você coloca a vírgula será opcional. A vírgula será opcional, não facultativa. A vírgula será opcional. Ponto. A vírgula será opcional. Ponto. Aí você coloca um exemplo. O exemplo é assim, ó. Ontem fiz, ontem fiz duas, ontem fiz 2 redações. Ontem fiz 2 redações. Ponto. Aí veja, ontem fiz 2 redações. Então, ontem aqui é um adjunto, tá vendo? Adverbial deslocado. Só que ele é deslocado porque ele está no início, não está na ordem direta, deslocado. Só que ele é pequenininho. Então, se ele é pequenininho, essa vírgula aqui vai ser o quê? Pronto. Se ele for pequenininho, até 2 palavras. Também se ele vier no meio, ó, fiz, vírgula, ontem, vírgula, 2 redações. Se ele vier no meio também, você vai usar ou 2 vírgulas ou nenhuma. Se ele vier no meio, viu? Não use só uma vírgula não, viu? Porque está errado. Se ele vier no meio, ou você usa 2 ou não usa. Tipo, consegui, vírgula, infelizmente, vírgula, 3 cadernos. Consegui, vírgula, infelizmente. Toda palavra terminada em mente é um advérbio. Então, eu vou usar isso se eu quiser, porque é pequenininho. Agora, no momento que eu usar uma, porque se ela vier no meio, tem que usar as 2 ou nenhuma. Mas eu não posso usar só uma, viu? Então, essa vírgula aqui, ela é opcional. Ó, vamos supor, aqui é facultativa. Aqui, vírgula, trabalha-se muito. Ou então, se eu tirar a vírgula, aqui se trabalha muito. Ou eu digo aqui se trabalha muito, ou aqui, vírgula, trabalha-se muito. A vírgula expulsa o pronome. Aqui trabalha-se. Hoje eu irei à cidade. Hoje, vírgula, eu irei à cidade. Ou então, hoje eu irei à cidade. Porque ela é tão pequenininho que não vai interferir na leitura. Então, ela é opcional. Então, todo advérbio pequeno, a vírgula é opcional. Conforme está aqui. Se vier no meio, ou 2, ou nenhuma. Veja, atualmente eu trabalho no espaço jurídico. Atualmente é um não advérbio de tempo. Se eu puser a vírgula, está errado? Porque é uma palavra só, pequena. Não é pequena porque estou falando pequena, curta, porque é o tamanho dela. Não, não é o tamanho dela, é uma palavra só. Porque teve um professor de redação que estava dando aula, não foi aqui, claro, dizendo, olha, quando o advérbio for longo, aí, longo como, professor? Quando vier o nome frequentemente e atualmente, você usa ver que é uma palavra grande. Não tem nada a ver com o tamanho de palavra, tem a ver com a quantidade de palavras. Por exemplo, nos dias atuais, é a mesma coisa que o quê? É com frequência, frequentemente, com cuidado.
Com cuidado, viu? Ela fez a prova. Ela fez a prova de que maneira? Cuidadosamente. Não é um advérbio de modo. Se eu puser a vírgula, está certo. Se eu não puser, porque ele é o quê? Pequeno, pequeno, uma palavra só. Pequeno, quando eu falo, é uma palavra no máximo duas. Para a OCP. Passou de três, ela considera longo. Aí tem que ter. Então você vai, claro, você tem que saber o que é o sujeito, o que é o verbo, o que é o complemento. E veja, vou fazer uma pergunta a vocês, óbvia. Retire daqui o nome ontem à tarde e leia, vá, leia. Isso aí pode sair ou não pode? E se pode sair, é um termo acessório ou não é? E se é acessório, eu posso não isolá-lo por vírgula? Já que ele não faz parte direta da minha construção. Ele não é essencial. Então, se ele não é essencial, cai fora. Agora, veja, isso aqui não é essencial, vá. Se você, Carla, analisou, qual é a pergunta que você faz? O que foi que ela analisou? Completa ou não completa? Então, só tem sentido com a presença dos dois. Então, um termo depende. Aí, se depende, eu não posso impedir essa dependência colocando vírgula. Veja como é lógico. Se depende, eu pergunto, eu preciso ou não de alguém para fazer a análise? Então, esse alguém vai ter ou não que existir? Sim. Então, se ele vier, é porque uma coisa, na verdade, é essencial à outra, não é? Ah, eu poderia até não colocar Carla, ou colocar outro nome de outra pessoa, ou não colocar ninguém, analisou. Mas quando ele analisou, nada se analisa sozinho, é porque alguém. Aí, se alguém analisou, é um termo que tem que ter. Então, a vírgula não pode existir. Só existe se o termo for acessório. E pequenininho ali, né? Você tem a opção. A opção é ou se ele vier no final, ou se ele for pequeno, certo? Ou se ele vier no final, opcional. Olha aqui. Coloquei facultativo, tá vendo? Por quê? Porque ele está no final. Ou então, se ele for pequenininho, certo? Aí você tem essa opção. A OCP tem que ter cuidado. Olha, cuidado também lá. O verbo implicar para a OCP. Peguei umas 3 provas e vi. Ele não, até na minha gramática eu coloquei isso, não aceita preposição em. Mas uma ou outra banca às vezes aceita, a OCP aceita, viu? Então, se eu disser, a falta do aluno implicou sua reprovação ou implicou em. Admite os dois, viu? Cuidado lá, lembre desse verbo. O verbo implicar, a OCP admite a preposição em. As demais bancas não aceitam, ela aceita. Você vai fazer a prova com ela. Então lembre-se, veja, a falta do funcionário à empresa implicou sua demissão. Ou implicou, ou então ou seja, ou em ou não em, certo? Está lembrado disso aí para que venha na prova você não errar. Ô Manuel, se eu fazer qualquer outra prova, não aceita em. A falta do aluno implicou sua reprovação. E a OCP aceita. Ô Manuel, e se ela trouxer e não aceitar? Aí a gente entra com um recurso, porque nas outras provas anteriores, sim, porque aceita em um e não aceita em outra. E muitas vezes é uma loucura isso, sabia? A banca IBFC, em um momento, a maioria dos alunos chegou, a maioria dos alunos chegaram. É livre, coletivo, a maioria chegou, dos alunos chegou, chegaram. Ela só aceitou que a maioria dos alunos chegou. Tudo bem. Quando foi em uma outra prova, trouxe a mesma frase e acertou as duas. Aí, como é que em uma, se ela tem um perfil, tudo bem. E como é que em uma ela aceita e na outra não aceita? Quer dizer, é contraditória isso aí. Aí a gente entrou com recurso, anulou a questão. Aliás, deu duas respostas, então anulou a questão. Portanto, não esqueça esses tópicos. Então veja que não é. Se eu chegar essa frase aqui, ó, Dona Maria José da Silva pediu ao diretor do colégio que colocasse seu filho em uma outra turma e ele, o diretor, aceitou. Não é longo, mas a ordem é direta. Ó, Dona Maria José da Silva. Dona Maria José da Silva é o quê? Pediu, é o quê? Pediu ao diretor do colégio. É ou não o complemento do verbo? E quem pede, pede alguma coisa? Pediu ao diretor do colégio que ele colocasse seu filho em outra turma. E ele concordou. Ele quem? O diretor. É ou não tudo direto? E aí tem um conectivo i, que é aditivo, não vai usar vírgula. Só vai usar vírgula se ele for adversativo. Inclusive, a OCP trouxe duas questões com esse conectivo i, que eu vou anotar daqui a pouco. Mas aí, antemão, é isso aí. Todo mundo aqui sabe o que é sujeito, o que é verbo e o que é complemento, se necessário for. Agora, alguém pode me perguntar, ô Manuel, vai aparecer sempre assim nessa ordem? Não. Pode ter um período somente assim, ó, choveu, ponto. Tá claro ou não? Só pode ter só o verbo mesmo, mais nada. Ou então, eu comprei o livro. Pronto, acabou. Eu comprei o livro. Acabou. Não é obrigado ter quando eu comprei, porque eu comprei, de que maneira eu comprei, ao lado de que eu comprei, onde eu comprei. Não interessa. O interessa é quem comprou
e o que foi comprado ali. A ação e o resultado da ação. Bem, na ordem direta não usa. Vamos agora. Vou colocar aqui, viu? Número 1. Como se fosse número 1. Enumere aí, coloque número 1. Para ficar numa sequência lógica aqui. Agora, número 2. Aí você vai colocar o seguinte, número 2. Aí você vai colocar assim. Emprego da vez. Você coloca assim. No aposto. Ó, no aposto. Vai implicar aposto. No aposto explicativo. Tá vendo? No aposto explicativo. Tá vendo? No aposto explicativo. Aí você diz, o que é um aposto? Eu queria saber o que era um aposto. Claro que você já viu falar em aposto no colégio, em segundo grau, principalmente. Mas eu vou dizer que aposto é um termo acessório. É um termo, é um termo acessório. Ou seja, não é essencial. É um termo acessório que apenas explica. É um termo acessório que apenas explica. Aí eu vou fechar aqui. É um termo acessório que simplesmente explica o elemento anterior. Sempre se refere a um elemento. Aí vamos ver como foi que caiu na prova. Vou colocar assim, ó. O que veio na prova, veja. Bom, Paula, estudante, ó, Paula, estudante de filosofia, palavra aqui de origem grega, filosofia, fará amanhã. Olha o amanhã aqui, advérbio de tempo, tá vendo? Amanhã é pequenininho, ó, poderia até isolar por vírgula, tá vendo? Fará amanhã prova, fará amanhã prova de, ó, língua, língua portuguesa. Fará a prova amanhã de língua portuguesa. Caiu na prova de vocês assim, língua portuguesa. Aí, matéria, ó, matéria muito importante. Qual é o grau superlativo de muito importante? Qual é? Ela é uma mulher muito inteligente. Ela é uma mulher o quê? Isso, ela é uma mulher muito importante. Importantíssima. Certo? Importantíssima. Olhe, eu vou fazer uma pergunta a você. Ela fará o quê? A prova. Fala a prova de língua portuguesa. Aí eu pergunto, esse amanhã pode ou não sair? É ou não uma adjunta adverbial de tempo? Está ou não no meio? É pequenininho ou não é? Então as vírgulas são obrigatórias ou opcionais? Mas se puser uma, tem que colocar outra. Não pode ficar. Se puser aqui, ó, tem que colocar aqui. Você não pode usar uma. Se usar aqui uma, a prova, a banca fizer isso, zerou. Se ela ficar só aqui, zerou. Ou duas, quando ela vier no meio, tem que ser assim. É porque é lógico. Vou fazer uma pergunta a vocês. Veja como é óbvio entender língua portuguesa. Entender. Porque a prova vai querer que você entenda. Ó, faça o seguinte. Retire daqui isso que eu sublinhei e leia sem isso, para ver se tem sentido, se tem lógica, para ver se tem sentido, se tem lógica. Deixa para copiar depois, não sei se perde na explicação, porque o mais importante é a explicação. Depois você copia, eu dou um tempo, é melhor, porque senão fica perdido. Leia sem o que está sublinhado, por favor, vá. Para amanhã, prova de língua, tá claro? Tira o nome amanhã e lê sem o amanhã e sem isso que está sublinhado. Paula fará a prova de língua. Está claro? Então, isso que eu acabei de tirar é essencial ou acessório? Se é acessório, posso ou não tirar? Posso isolar? Posso. Aí você vai entender isso aí. Se pode sair, então é porque não é essencial. Agora vá. Tira esse nome daqui, prova de língua portuguesa e leia. Vá. Paula fará amanhã. Sim. Fica ou não faltando algo? Então, se fica faltando algo, é essencial ou acessório?
Se é essencial, eu posso jogar vírgula? Não.